Boa noite, galera. Essa é a nossa disciplina de Educação Física. Nós vamos estudar sobre o futsal. Vamos ver uma breve história do futsal. Duas são as versões da origem do futebol de salão, ou futsal. Que a palavra futsal, na verdade, é a fusão entre a palavra futebol mais salão. Aí ficou futsal. A primeira afirma que o esporte começou a ser jogado em São Paulo, na Associação Cristã de Moços, ACM. A outra versão é que o futebol de salão surgiu em 1931, também na Associação Cristã de Moços. Mas essa aí não foi em São Paulo. A versão diz que foi em Montevidéu, no Uruguai. Teria sido criado por um professor Juan Carlos Seriani, sob o nome de Indoor Football. Só quero salientar que a mais aceita no mundo é a versão do Uruguai, de 1931. Ela é a mais aceita. Então nós vamos trabalhar baseando-se que o futebol de salão, ou futsal, foi criado em Montevidéu por Juan Carlos Seriani no ano de 1931, pela Associação Cristã de Moços daquela cidade ou daquele país. A primeira entidade oficial, a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, surgiu em julho de 1954 na sede do América Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Foi fundada no Rio de Janeiro em 1971 a Federação Internacional de Futebol de Salão, conhecida como FIFUSA, sendo o seu primeiro presidente João Avelange, contando com 32 países filiados. O ano de 1990 foi um marco importante do esporte. A FIFA homologou o futsal, criando uma comissão da modalidade e propondo a extinção da FIFUSA. Então a FIFUSA desapareceu e a FIFA agora passa a administrar o futsal, assim como acontece com o futebol de campo. A quadra de jogo de futsal. A quadra tem o formato de um retângulo com o máximo de 42 metros de comprimento, o mínimo de 30. Então ela varia de 30 a 42 metros o seu comprimento. Já a largura, ela vai de 22 metros a 17 metros. Ou seja, o mínimo dela para a largura é 17 metros, podendo ter um máximo de 22 metros de largura. Isso aí para as partidas oficiais nacionais aqui no Brasil. As linhas demarcatórias da quadra devem estar no mínimo a 1 metro de qualquer objeto ou equipamento, como cerca e alambrados. Para partidas oficiais internacionais, a quadra deverá ter o comprimento entre 38 a 42 metros. E essa medida aqui é para partidas oficiais. O mínimo dela é 38 e não 30 como nós falamos aqui anteriormente. O mínimo dela será 38. E o máximo permanece aos 42 metros. E a largura é entre 18 metros e 22 metros. Observa que nessa outra aqui era 17 metros. Mas quando parte para ser partidas oficiais, ela tem que ser no mínimo 22 metros. E a largura máxima permanece também a mesma, que é 22 metros. 22 metros. As linhas demarcatórias deverão ser
visíveis e traçadas com 8 centímetros de largura, sendo que elas integram e permanecem a quadra do jogo. As linhas que eles estão falando, essas bem aqui, ó, essas linhas aqui, a linha de meio campo, essas linhas aqui tem que ter no mínimo 8 centímetros de espessura. Aqui está o tamanho da quadra, que ela vai de 25 a 42 metros, como você está vendo aqui, ó, o tamanho total. A sua largura vai de 15 a 22 metros, como você está vendo. Aqui a distância penal é aproximadamente 10 metros. Essas linhas demarcatórias aqui, ó, são 3 metros da linha de fundo para as linhas demarcatórias, como vocês estão vendo. E a trave, ela é cerca de 3 metros de comprimento. Ela é 3 metros de comprimento. É a trave onde faz-se o gol. Esse espaço aqui para da linha da quadra para essa linha aqui, onde vai marcar, por exemplo, vai fazer, por exemplo, a linha para depois entrar as grades ou alambrados, ela tem que ter no mínimo 1 metro de distância da linha da quadra para essa linha aqui que vai dar acesso aos alambrados ou a grade de bloqueio, digamos assim. As balizas, que nós conhecemos mais como traves, cada uma possui 2 metros de altura. A altura da trave é 2 metros por 3 metros de largura, como já falei. Por 2 metros de largura, como já falei, que devem ser posicionadas de forma centralizada sobre cada uma das linhas de fundo. A demarcação do local de cobrança da penalidade máxima, a distância de 6 metros do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de fundo e assinalada por um pequeno círculo de 10 centímetros de raio. Aqui, como eu falei anteriormente, ó, ela 6 metros, ela vai ter um pequeno círculo de 10 centímetros de raio. Essa distância aqui, ó, aí vai a cobrança do penal será mais ou menos com a bolinha de círculo bem aqui, como falei anteriormente. A demarcação do local de cobrança de tiro livre sem barreira são distantes 10 metros do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de fundo. Serão marcados os respectivos sinais de onde serão cobrados os tiros livres sem barreira nas hipóteses previstas nas regras. A demarcação da zona de substituição, por exemplo, é o espaço marcado na linha lateral do lado onde se encontra a mesa de anotação e cronometragem, iniciando-se uma distância de 3 metros para cada lado, partindo da linha divisória do meio da quadra. Para cada zona haverá um espaço de 3 metros, identificados com a linha de 80 centímetros, ficando 40 centímetros no interior da quadra e 40 centímetros por fora da quadra, por onde os atletas deverão entrar e sair da quadra por ocasião da substituição. O espaço à frente da mesa do anotador e cronometrista. A bola, quando você vê aí o Barney Simpson chutando a bola, né? A bola é esférica e o seu invólucro deve ser de couro macio ou de couro ou de outro material aprovado nas categorias principais e juvenil. As bolas em sua circunferência terão no máximo 64 centímetros e
e no mínimo 62 centímetros. Seu peso terá no máximo 440 gramas e no mínimo 400 gramas. Só um detalhe: a bola de futsal ela é menor do que a bola de campo e também é mais pesada. Jogadores e substituição. Cada equipe deverá ter no mínimo do jogo 5 atletas. O jogo não pode ser iniciado sem que as equipes disponham desse número. De todos os jogadores devem ser interrompidas se uma delas ficar apenas 3 atletas. As equipes podem ter até 7 atletas reservas e é permitido a cada equipe fazer o número de substituição volantes que quiser, sem paralisação da partida, podendo o mesmo atleta sair e retornar à quadra. Não é necessário avisar ao cronometrista ou anotador. A substituição é feita com a bola em jogo, mas o jogador só pode entrar quando o seu colega tiver deixado a quadra. Os jogadores devem sair e entrar na quadra na zona de substituição no mesmo lado e que se situa seu banco de reserva. Um detalhe a observar, viu? A substituição aqui são diferentes das substituições de campo. A substituição de campo, ela, como nós já sabemos, ela precisa autorização do árbitro. E só pode ser feita 3 substituições em campo e não pode mais entrar e sair o jogador. Aqui diferente, pode ser feito substituições quantas vezes quiser. E não precisa da autorização do árbitro, como nós vimos aqui na leitura. O árbitro principal. Um árbitro principal deverá ser designado para dirigir uma partida. Sua função é aplicar as regras de jogo para decidir sobre qualquer divergência oriunda de sua prática. Aí, além do árbitro principal, nós temos o árbitro auxiliar. O árbitro auxiliar um árbitro auxiliar será designado para a arbitragem de uma partida, devendo desempenhar suas funções do lado da linha lateral, oposta à do árbitro principal. Nós temos, além do árbitro principal e o árbitro auxiliar, nós temos o cronometrista e anotador. Exercem suas funções do lado de fora da quadra de jogo, próximo à linha divisória do meio da quadra, junto à zona de substituição. São auxiliares dos árbitros. Os cronometristas cabe todo o controle relativo ao tempo previsto nas regras. Suas principais atribuições são controlar o tempo de duração da partida. Só um detalhe: este tempo o cronometrista tem sempre que estar parando, diferente do futebol de campo, que o tempo, por exemplo, houve uma parada, houve uma substituição, houve uma falta. Ali o tempo no futebol de campo não para. No futsal é diferente. O cronometrista tem que parar aquele tempo aí para rolar novamente quando a partida dá início, porque será o tempo de 10 batidos, porém com paradas quando a bola também está parada. Controlar o tempo de duração da partida, como já falei. Colocar o cronômetro em movimento por ocasião da bola de saída, arremesso lateral de canto, de meta, tiros livres diretos e indiretos, penalidade máxima, bola ao chão e após o tempo solicitado pelo treinador. O anotador faz registro de dados na súmula do jogo e, além disso, examina as fichas de identificação dos atletas e da comissão técnica do início da partida e por ocasião das substituições. Registra as 5 primeiras faltas acumulativas praticadas pela equipe em cada período do jogo. A duração da partida. Já falei um pouquinho no slide anterior da duração da partida, mas vamos falar aqui mais um pouco da duração da partida. O tempo de duração de uma partida é de 40
minutos cronometrados divididos em 2 períodos de 20. Só quero fazer uma correção. Dividido em 2 períodos de 20. Cada com um tempo máximo de 10 minutos. Presta atenção aqui, ó. 40 minutos é o tempo da partida, dividido em 2 períodos de 20 e com o tempo máximo de 10 minutos para descanso entre ambos, para as categorias principal e juvenil. Então você vê que passou 10 minutos, vai ter um tempo de descanso e o cronômetro para ali. Será concedido às equipes, objetivando dar instruções aos atletas, o direito de solicitar o pedido máximo de 2 tempos em cada período da partida, sendo de 1 minuto a duração de cada tempo solicitado, respeitando-se os seguintes princípios. Quais são os princípios que devem ser respeitados quando for pedido esse tempo? Os técnicos ou treinadores das equipes deverão solicitar o tempo ao cronometrista. Os pedidos de tempo somente serão concedidos quando a bola estiver fora de jogo e for a favor da equipe solicitante. Se a equipe não solicitar o tempo no primeiro período da partida, não poderá acumular para usá-lo no segundo período. Quando em uma partida houver prorrogação, será concedido às equipes um tempo de 5 minutos de descanso entre o término da partida e o início da prorrogação. Entre o período e o segundo período da prorrogação não haverá intervalo. Durante uma prorrogação, as equipes não terão direito à solicitação de tempo técnico. E as faltas? Como é que funcionam as faltas? No futsal, as faltas são classificadas em faltas técnicas, faltas pessoais e faltas disciplinares. E o que seriam essas faltas táticas? Aquela em que o atleta comete intencionalmente uma das seguintes infrações: dar ou tentar dar o pontapé no adversário, calçar o adversário, isto é, derrubar ou tentar fazê-lo usando as pernas, agachando-se na frente ou por trás dele. Isso são as faltas táticas. Agora vamos para faltas pessoal. Essa falta pessoal ocorrerá quando um atleta comete intencionalmente as seguintes infrações. Quais são as infrações que ele comete? Trancar o goleiro, salvo se este se encontra fora de sua área. Um atleta que não estiver devidamente equipado tocar na bola em jogo. E a falta disciplinar é aquela cometida por atletas, técnicos ou treinadores, massagistas ou atendentes, médicos ou fisioterapeutas e preparadores físicos nos seguintes casos: infringir persistentemente as regras do jogo, demonstrar por palavras ou atos divergências às decisões tomadas pelo árbitro. Agora nós vamos falar dos tiros livres. Os tiros livres são os chutes desferidos quando da reposição da bola em jogo em razão da paralisação da partida por assimilação de alguma infração. Os tiros livres classificam-se em 2 categorias: o tiro livre direto, através do qual se pode consignar diretamente um tento contra a equipe que cometeu a infração. O tiro livre indireto, através do qual não se pode consignar diretamente um tento, salvo se a bola, antes de entrar na meta, seja tocada ou jogada por um atleta que não executou o chute. Aí nós temos a penalidade máxima. É um tiro livre direto cobrado na marca correspondente. E nesse momento, todos os atletas, com exceção do goleiro e do atleta indicado para a cobrança, deverão estar dentro da quadra de jogo, mas fora da área de meta do infrator e numa distância atrás da linha da bola.
O goleiro deverá postar-se sobre a linha de fundo e entre as traves até que o chute seja executado, podendo movimentar-se exclusivamente sobre a linha de fundo. Então nós vemos que as regras em relação à penalidade é exatamente igual às regras do futebol de campo. O tiro lateral será cobrado sempre que a bola atravessar inteiramente as linhas laterais, quer pelo solo, quer pelo alto. A bola deve ser colocada obrigatoriamente sobre a linha de demarcação lateral, podendo mover-se lentamente. Quando da realização de tiro lateral, os atletas adversários deverão respeitar a distância mínima de 5 metros da bola. Aí nós vamos falar do tiro de meta, tiro de canto e a lei da vantagem. O tiro de meta dá-se-á sempre que a bola atravessar inteiramente a linha de fundo pelo alto ou pelo solo, excluída a parte compreendida entre as traves e sobre o travessão, após ter sido tocada ou jogada pela última vez por atleta da equipe atacante. Tiro de canto. O tiro de canto dar-se-á sempre que a bola ultrapassar a linha de fundo, excluída a parte compreendida entre as traves e o travessão, que pelo solo, quer pelo alto, após ter sido jogado ou tocado pela última vez por um atleta que estiver na defensiva. O tiro de canto deverá ser executado sempre do canto mais próximo de onde saiu a bola pela linha de fundo. Lei da vantagem. A regra segura prerrogativas aos árbitros para deixar de assimilar faltas em que os infratores se beneficiam, com a exceção dos casos em que se impõe a marcação para não prejudicar a exigível disciplina ou observância das regras. Fundamentos do futsal. Fundamentos básicos. Nós temos o passe, o drible, o cabeceio, o chute, a recepção, a condução e o domínio de bola. O que seria o passe? É a ação de enviar a bola a um companheiro ou determinado setor de espaço de jogo. O drible. O que seria esse drible? É a ação individual exercida com a posse da bola, visando enganar o adversário para passar por ele. E o cabeceio? É a ação de cabecear a bola. O chute é a ação de golpear a bola, estando ela parada ou em movimento. A recepção é a ação de interromper a trajetória da bola vinda de pessoas, de passes, melhor dizendo, ou arremessos. A condução, carregar a bola, é a ação de progredir com a bola por todos os espaços possíveis de jogo. E o domínio de bola, que é diferentemente do futebol, é realizada na maioria das vezes com a sola do pé. A posição dos jogadores: tem o fixo, o ala, o pivô e o goleiro. Quem é o fixo? O fixo é semelhante ao zagueiro no futebol de campo. Quem é o ala? É aquele que conduz o jogo na lateral da quadra. E o pivô? É como se fosse um centroavante. É aquele que se movimenta assim no ataque. O goleiro. O goleiro, é claro, é aquele que defende o gol de todos os ataques do adversário. E também ataca. Não é raro que o goleiro faça gol. Viu? Obrigado por participar da nossa aula.